Boa noite, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 28 e o versículo 20. 1 Crônicas, capítulo 28 e o versículo 20, amém? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e fazer a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, é que não é para mim você temer, meus irmãos, porque Deus ele é comigo com você, meus irmãos. E para mim você se esforçar, meus irmãos, ter bom ânimo, meus irmãos, porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque Deus ele venceu, também nós vamos vencer, meus irmãos. Porque quando eu e você, meus irmãos, estamos passando por algo, a gente fica desanimado, triste, né? E a gente acha que Deus desamparou a gente acha que Deus não é conosco, mas Deus ele é comigo e com você, meus irmãos. E jamais Deus vai desamparar mim a você, meus irmãos, porque ele é comigo e com você, meus irmãos. Porque enquanto você faz a obra dele, meus irmãos, ele trabalha por mim e por você, meus irmãos. E Deus jamais desampara aquele que ele chamou, meus irmãos, aquele que ele escolheu, aquele que ele ungiu, meus irmãos. Porque Deus ele nunca vai desamparar nós, meus irmãos. Porque Deus ele é fiel, meus irmãos. E Deus ele é comigo, com você, meus irmãos. Porque a gente tem que passar pelos processos, meus irmãos, para viver o propósito, meus irmãos. E quando a gente está passando pelos processos, meus irmãos, a gente acha que Deus desamparou a gente acha que Deus não é com a gente. Mas Deus é conosco em todo momento, meus irmãos. Porque a gente tem que passar pelos processos, meus irmãos. E para ter vitória tem que ter luta, meus irmãos. Porque se não tiver luta, não tem vitória, meus irmãos. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, que em meio à luta, em meio à tempestade, em meio ao deserto, em meio ao vale, meus irmãos, Deus é comigo, com você, meus irmãos. Ele nunca abandona a mim a você, meus irmãos. Porque se não fosse Ele para estar comigo, com você, a gente nem de pé estava, meus irmãos. Porque quando a luta vem, meus irmãos, se não for Deus para estar comigo, com você, a gente não consegue nem ficar de pé, meus irmãos. Mas que nessa noite, meus irmãos, você venha saber, meus irmãos, que Deus é comigo, com você. E que não é para mim você temer, nem para mim, nem você se apavorar, meus irmãos. Porque Deus é comigo, com você, meus irmãos. Porque o barco pode balançar para lá e para cá, meus irmãos. Mas ele não afunda, meus irmãos. Porque o barco que tem Deus, meus irmãos, ele não afunda, meus irmãos. Porque Deus ele é comigo, com você, meus irmãos. Porque a gente tem que passar pelas lutas, meus irmãos. A gente tem que passar pelas tempestades. Porque Deus ele venceu, meus irmãos. E nós também vamos vencer, meus irmãos. Porque tem de bom ânimo, meus irmãos. Tem que ter bom ânimo, meus irmãos. Porque não é fácil a gente passando pelas lutas, né? Pelas tempestades, né? E a gente tem bom ânimo. Mas a gente tem que ter bom ânimo, meus irmãos. Porque da mesma forma que Deus venceu, ele também vai vencer, meus irmãos. Porque quanto maior a luta, meus irmãos, maior a vitória, meus irmãos. E que você não se apavore, não, meus irmãos. Que você venha ter fé, meus irmãos. Que tudo vai passar, meus irmãos. Porque tudo passa, meus irmãos. Porque para tudo há um tempo determinado, meus irmãos. E tudo passa, meus irmãos. Mas só saiba de uma coisa, meus irmãos, que Deus é comigo, com você, meus irmãos. Independente do que você esteja passando, meus irmãos, que eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe, meus irmãos. Mas saiba de uma coisa, que Deus ele é com você, meus irmãos. Porque Deus é comigo, com você, meus irmãos. Deus ele é conosco, meus irmãos. E Deus jamais vai desamparar a mim e a você, meus irmãos. Deus jamais, meus irmãos, vai deixar eu e você, meus irmãos. Porque Deus ele é conosco, meus irmãos. Porque Deus ele é fiel, meus irmãos. Porque enquanto você faz a obra dele, meus irmãos, ele trabalha por mim e por você. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele é justo. E Deus jamais desampara os dele, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fique todos com Deus. A paz do Senhor e tenha uma boa noite.